Vamos continuar os nossos estudos no livro de Ruth. Um livro que tem nos ensinado muito sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Afinal, a história de Ruth é extremamente bela, porque apresenta para nós pessoas como nós. As personagens principais não são reis, pessoas poderosas, mas são duas simples viúvas. Viúvas que estão vivendo as tribulações do seu dia a dia, estão vivendo os seus acertos e os seus erros, as suas alegrias e as suas tristezas. Viúvas que talvez passassem despercebidas aos olhares de muitos, mas não passaram despercebidas pelo olhar da providência de Deus. Temos visto neste livro grandes demonstrações de quem Deus é. Um Senhor que guia a história. É interessante que o livro de Ruth não é um livro que fica toda hora falando Senhor Deus, citando o nome de Deus. Mas temos visto que em cada detalhe, a mão do Senhor está ali. A mão do Senhor está ali. Temos visto um Deus grandioso, transcendente, e que ao mesmo tempo se preocupa e cuida de pessoas pequenas, pessoas como a gente. Hoje continuaremos a jornada neste livro, mas antes, como a gente teve aí um intervalo de 2 semanas, eu gostaria de apresentar alguns contextos que são importantes a gente relembrar. Afinal, às vezes na cabeça de algum irmão, algumas informações que são relevantes se perderam nesse tempo, o que é normal. Um primeiro ponto que eu gostaria de relembrar vocês é que, como a gente já percebeu, o livro gira em torno da história de 2 viúvas, Noemi, a sogra, e Ruth, a nora, que dá nome nesse livro. E essas duas lidam com uma situação trágica. Afinal, todos os homens da sua família morreram, faleceram. Essas duas, então, lidam com essa situação enquanto moravam em uma terra estrangeira, longe da terra original de Noemi, que era Moabe. Então, essas duas, diante da perda desses homens, decidem voltar à terra de Noemi. E elas retornam para Israel, mas não voltam numa situação fácil. Elas voltam para lá com pouco recurso. Elas voltam para lá quase sem esperança. Elas voltam para lá realmente num momento de grande tribulação. Mas é aí que o personagem principal deste livro, e não só deste livro, de toda a Bíblia, surge intervindo de maneira graciosa. Vimos como Deus vai cuidando de tratar dessa família. Ruth, diante da falta de recurso, vai colher espigas em campos. Mas ela não vai a qualquer campo. Deus vai direcionando ela para o campo de um bom homem, um homem piedoso, que é Boaz. Ao chegar nesse campo, Boaz a conhece. E desde o primeiro momento, Boaz se apega com aquela viúva. Para completar a graça de Deus, Boaz não era qualquer homem, mas ele era um dos possíveis resgatadores daquela mulher. Como Rubik explicou na última pregação, o resgatador era um parente próximo da viúva que tinha o direito legal de poder resgatar ela, tomar ela como esposa e então oferecer para essa mulher herdeiros, cuidado, restauração. Fechamos o capítulo 3 vendo que Boaz, esse possível resgatador, toma ciência do anseio de Ruth de se unir com ele. Ela deseja isso. Porém, como toda boa história do Senhor, como toda boa história bíblica,
as coisas não serão tão fáceis. Tem uma pequena pedra no caminho, uma complicação. Há um parente mais próximo de Boaz. Há um parente mais próximo daquela família do que Boaz, e por ele ser mais próximo, ele tem a primazia no direito de resgatar aquela mulher. Ou seja, ele pode resgatá-la em primeiro lugar. Boaz só pode se esse desistir de resgatá-la. Hoje veremos como Boaz, um homem que segue todo o procedimento da lei, honesto, justo, lidará com essa complexa situação. Ele vai partir para conversar com esse outro parente, a fim de se tornar o resgatador da sua amada e buscar o direito de se unir a ela. Um texto que nos vai apontar e ensinar também sobre o que Jesus realizou pela sua igreja e a busca de Cristo para nos resgatar. Abram suas Bíblias em Ruth, capítulo 4. Vamos ler e estudar do 1 até o 12. Ruth 4, do 1 até o 12. O texto bíblico diz: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ali havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá, sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu o outro parente. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça em meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam presentes à porta confirmaram: somos testemunha. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e
e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Oremos a Deus. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua bendita palavra. Obrigado porque o Senhor preservou escritos tão santos, escritos tão edificadores e que é fonte de alimento para a tua igreja. Neste momento, ó Senhor, eu peço que o teu Espírito esteja falando conosco, que o Senhor esteja conduzindo toda esta pregação e que o Senhor esteja ferindo o nosso coração com a tua palavra, de modo que saiamos aqui, diferente de como entramos, cada vez mais conformados àquilo que é a tua vontade. É essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. É interessante observarmos esse texto que acabamos de ler, ver que ele se inicia logo com um rápido movimento de Boaz. Boaz levantou a dificuldade sobre a questão do parente mais próximo que havia. Porém, perceba que em nenhum momento, isso o abala. Ele ama a Ruth e ele está disposto a enfrentar todos os desafios para resgatá-la. Ele não dá um passo atrás, mas ele rapidamente se dirige a tentar resolver a situação. Como Noemi tinha falado para Ruth, lá no capítulo 3, versículo 18, Noemi tinha falado: espera, minha filha, porque aquele homem, Boaz, ele não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. E é isso que a gente vê aqui. Realmente aquele homem, ele se esforçaria pela sua amada de maneira bela. Ele não daria um passo atrás e ele resolveria. E é isso que ele vai fazer. A direção que Boaz faz, talvez pode parecer estranho para nós, mas era algo muito comum naquela época. Ele vai à porta da cidade. E por que ele vai àquele local? Neste período de Israel, era ali na porta da cidade, onde os negócios eram tratados. Negócios, sejam de cunho comercial, eu estou vendendo uma mercadoria, comprando uma mercadoria, eu ia à porta da cidade, fazia este negócio. Seja de cunho jurídico. Não havia os grandes fóruns que temos aqui. Era ali na porta da cidade, que testemunhas ficavam lá e viam as decisões que eram tomadas. Esse homem vai para esse local e eu queria convidar vocês a imaginar essa cena. Porque às vezes lemos o texto e não imaginamos o cenário. Boaz, ele se dirigiu para aquela porta da cidade e eu fico imaginando ali um homem ansioso. Afinal, ele não estava indo lá negociar algo pequeno. Ele não estava indo lá debater sobre algo pequeno da sua vida, mas ele estava indo lá para falar sobre o direito da sua amada. Sobre a mulher que ele tanto amava. Eu imagino Boaz chegando naquele lugar, talvez impaciente, talvez se coçando, e chegando na porta daquela cidade, angustiado: será que esse homem vai aparecer aqui hoje? Parece até cena de filme de Hollywood, quando a gente para, para imaginar realmente a cena. Boaz realmente demonstra para nós algo extremamente romântico, belo, um amor grandioso. Talvez algumas esposas estejam até tentadas a depois questionar o seu marido. Eu queria ver, se fosse você. Se você iria lá para a porta de Foz do Iguaçu, debaixo do sol de 38 graus, e negociaria. Ainda bem que minha esposa está longe, não pode me cutucar agora. Realmente Boaz coloca a gente, nós homens, numa saia justa, porque realmente é lindo o movimento que ele faz. A Bíblia faz questão de, logo de início, apresentar para nós um resgatador cheio de amor e de dedicação pela sua amada.
Eis que então, quando ele chega na porta daquela cidade, ele se sentou e, por acaso, entre aspas, por acaso, por que não dizer pela providência de Deus, afinal, como eu disse, esse é um livro que muitas vezes não diz a palavra do Senhor, mas, gente, o homem sentou e o parente apareceu. É providência do Senhor, é o Senhor tocando a história. Por providência de Deus, então, surge esse homem. Boaz o intervém logo, chama as testemunhas para presenciar aquela questão jurídica que vai se levantar e inicia uma conversa com o propósito de negociar quem será o resgatador de Ruth. De maneira ética, Boaz começa a apresentar para aquele homem os termos do resgate. Em Ruth, no capítulo 4, versículo 3, ele vai falar uma situação nova para nós. Algo que até aqui não estava claro, algo que não havia sido revelado até este momento do livro. Noemi tinha uma terra ali que era herança do seu marido, Elimeleque. E ele apresenta esse fato para este homem. Noemi está vendendo essa terra e este parente, como resgatador, por ser aquele mais próximo da família, ele tem o direito primário de comprar aquela terra. E tem um detalhe aqui que é importante, gente. Noemi, como eu disse, ela era sogra e ela já tinha idade avançada. Em Ruth, capítulo 1, versículo 12, ela chega a dizer que ela é velha demais para ter um marido. Então veja bem, Noemi, ela não teria mais filhos. De Noemi não viria mais herdeiros de Elimeleque. Não haveria mais herdeiros daquela descendência. Assim, como não haveria mais herdeiros daquela descendência, se esse homem comprasse a terra, o que ia acontecer no final? Opa, esse patrimônio vai vir para a minha família. Esse patrimônio vai ficar com os meus filhos. Esse patrimônio vai ficar com os meus netos. Esse patrimônio vai ficar na minha família agora. Aquele parente, então, ao ver essa grande oportunidade de expandir o seu patrimônio, ele vai dizer no versículo 4, eu a resgatarei. Ele é claro, ele é rápido em falar, eu vou resgatar. Eu imagino que ele deve ter pensado, eu estou com a sorte grande hoje, olha, essa caiu no meu colo, alguém me parou aqui e me deu essa grande notícia. Se ele fosse um paranaense, talvez chegaria em casa, prepararia um tererê, acenderia a churrasqueira e comemoraria. Porém, a negociação não acaba ali. Há mais termos, e Boaz, então, apresenta outras questões para aquele homem. No versículo 5, Boaz vai informar a ele que as responsabilidades como resgatador não terminariam em Noemi, mas deveriam chegar também a outra viúva da família. Há uma outra viúva lá, que é Ruth. E Ruth, diferente de Noemi, ela é jovem. E ela pode ter filhos. E como resgatador, pela lei, ele teria a obrigação, então, de propiciar herdeiros para aquela família, para aquela casa. Algo que realmente é lindo. É a família sendo restaurada. É aquela mulher tendo o privilégio de ter um filho. É algo belo, mas que infelizmente, financeiramente, não era atrativo. Porque agora ele iria adquirir aquela terra. Porém, ele ia ter que fazer um herdeiro daquela linhagem de Elimeleque. E quando então aquela terra futuramente fosse passada a outro, não iria para os seus filhos atuais, para os seus netos atuais. Iria retornar então para aquele filho de Ruth, aquele herdeiro de Elimeleque. Ele iria comprar aquela terra e no final a terra iria para a família de Elimeleque. A gente vê aqui que Boaz apresenta a realidade para esse homem.
se for para fazer isso, se for para fazer o seu direito como resgatador, entenda uma coisa: tem que ser por amor, tem que ser com um sentimento santo, com a vontade, o anseio de trazer redenção para elas. Porque financeiramente, para a sua família, para a sua descendência, não haverá ganhos no final. Quando o parente percebe que não vai ter benefícios financeiros, mas pelo contrário, ele teria gasto com uma terra que no final terminaria na mão de outra família, aquele homem desiste do negócio. Tão rápido ele falou, eu a resgatarei, tão rápido ele também deu passo atrás. Ele vai dizer no versículo 6, nesse caso, pensando bem, diante do que foi apresentado, nesse caso eu não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Isso demonstra uma coisa para nós: ele nunca teve uma intenção amorosa, ele nunca teve esse sentimento redentivo, ele nunca quis restaurar a vida daquelas mulheres, mas ele almejava somente ganhos pessoais. Guiado por esse torto coração, ele então passa o direito de resgate a Boaz. E vale destacar uma coisa: Boaz teria os mesmos prejuízos que ele. Boaz também teria que adquirir aquela terra que no final ia terminar com a herança na família de Elimeleque. Ele também passaria por tudo isso. Mas ele, por amor real, genuíno, por ter as reais intenções santas, ele está completamente disposto a passar por tudo isso para resgatar a sua amada. O negócio é fechado segundo o costume daquela época. O parente retira os seus chinelos, a sua sandália e passa para Boaz. A assinatura autenticada no cartório daquele período. O negócio está fechado. Após essa longa negociação, onde Boaz demonstra todo o seu anseio e disposição para resgatar sua amada Ruth, finalmente, após todos os contratempos que vemos no livro inteiro, o resgatador se une à resgatada. Encontramos a conclusão da união de Ruth e Boaz. Olha o que diz em Ruth 4, do 9 ao 12, relendo aqui. Boaz vai declarar o seguinte: então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês são hoje testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso, e o texto bíblico vai dizer que aqueles que estavam ali, os líderes e todos da porta falaram: somos testemunhas. O que encontramos aqui é finalmente esse desfecho. O amado se uniu à sua amada. É interessante que a gente olhe, e o cenário é simples, né, como todo livro. Parece aquela casualidade do dia a dia. Deus cuidando do seu povo na normalidade do dia. É ali, naquela porta da cidade, assim como Ruth, pouco tempo atrás, foi lá na eira para encontrar Boaz. Assim como ela encontrou ele no meio do trabalho. Na casualidade, não é grande festa, o cenário é simples. Porém, mesmo sem grandes festas, algo grandioso acontece aqui. Algo maravilhoso acontece aqui. Vemos mais um ato de restauração do Senhor àquela família. Ruth é reconhecida agora como mulher de Boaz e se beneficia disso de diversas formas. Primeiro, logicamente, ela deixa agora de ser uma viúva, uma condição extremamente difícil naquela época, e ela encontra então agora
um marido. E não qualquer marido, mas um marido, um homem temente a Deus. Um homem piedoso que realmente a ama, disposto a fazer maravilhas para cuidar da sua esposa. Além disso, outro fato é que Ruth, ela era uma estrangeira, nascida da terra de Moabe, e ela vem para Israel. E agora ela é definitivamente acolhida em meio ao povo. Agora ela não é só uma moradora daquela nova terra de Israel. Agora ela se vê morando ali, unida com um homem israelita. O texto termina com bênçãos sendo declaradas sobre o casal. As testemunhas declaram grandes bênçãos sobre a vida deles. Nos 2 últimos versículos, 3 bênçãos são declaradas. A primeira bênção tem como alvo Ruth, a mulher. E eles abençoam ela, dizendo que ocorra com ela o mesmo que ocorreu com Raquel e Lia. Raquel e Lia, que são aquelas que deram origem a toda a nação de Israel. Delas saíram uma nação numerosa. A ênfase aqui é na fertilidade. Assim como o Senhor tornou fértil Raquel e Lia, que você, ó Ruth, também experimente de ter a bênção de ter herdeiros, de ter filho. Uma segunda bênção é lançada, desta vez com alvo sobre Boaz, para que ele seja poderoso e tenha fama em toda a região. E por fim, os possíveis filhos que viriam dessa união também recebem bênçãos. Eles dizem que aqueles filhos sejam como os da família de Pérez. Muito provavelmente, aquele povo que morava naquela região eram descendentes de Pérez em sua maioria. Por isso, Pérez era muito bem quisto. Ao dizer isso, então, sobre os filhos, eles estão querendo filhos abençoados. Assim termina o nosso texto de hoje, com a união do casal. A viúva que antes chorava e vivia tempos de tristeza, termina casada e coberta de bênçãos do Senhor sobre a sua vida e de toda a sua nova família. Agora que compreendemos a narrativa, temos que aplicá-la a nós. O que tudo isso que a gente viu e compreendeu sobre esse texto tem a ver conosco? Igreja Batista Itaipu, crentes em Foz do Iguaçu. O que esse texto tem a nos ensinar? O que Deus quer falar conosco no dia de hoje? Uma primeira aplicação que eu gostaria de trazer aqui é que o proceder de Boaz nos ensina sobre a ética que é esperada de nós. Vemos aqui no texto que Boaz, ele entrou numa negociação que ele queria sair vitorioso, gente. Ele não queria. O que estava em jogo era a mulher que ele tanto amava. Mas apesar de tanto desejo de sair vitorioso daquilo, em nenhum momento vemos ele desrespeitando o procedimento legal, aquilo que ele deveria fazer. Desde quando Ruth foi lá naquela eira e falou para ele dos desejos dela, em nenhum momento ele cogitou se casar às escondidas, fugir com aquela mulher. Mas não, ele foi e foi negociar. Quando ele chegou para negociar com este outro parente, ele não omitiu nenhum fato. Veja bem, ele citou até o terreno, a terra. Talvez o outro parente, pelo que o texto demonstra a nós, nem sabia deste fato. Mas ele não omite. Ele sabe que aquilo pode gerar um desejo no coração do outro, mas ele declara, olha, tem uma terra, tá joia? Se você quiser resgatar, tem essa terra aí. Ele não omite fatos, ele é claro e justo em todo o seu procedimento. E o mais bonito da ética que Boaz expõe para nós, apresenta para nós, é que ela não fala só do procedimento externo, mas também fala
do coração, do interior, das intenções do coração. Veja bem, o outro parente também participou do processo legal. Mas o que a gente viu de falha nele? As intenções erradas. O coração dele era torto. Agora, em Boaz, a gente viu aqui um homem que, além de seguir todo o procedimento externamente, ele demonstrou um coração movido em compaixão e amor. Uma ética interna, que é o que Deus espera de nós. Isso ensina para a gente, afinal, nesse mundo, também vivemos dilemas. Talvez não igual esses, porque mudou muitas questões relacionadas ao relacionamento entre homem e mulher. Porém, no trabalho, talvez no seu dia a dia no serviço, quantas vezes talvez não somos tentados a dizer uma mentira ou omitir um fato, para talvez ter vantagem em algo. No nosso lar, temos o desafio de viver com os nossos entes queridos, cientes da função e do trabalho de cada um, sem extrapolar e sem abusar daquilo que é o papel de cada um. Na escola, para aqueles que ainda são jovens, ou na faculdade, quantas vezes somos tentados a talvez, ali em meio às aulas que deveríamos estar atentos, a entrar no meio de bagunça e desorientação, ou chegar em casa e ao invés de preparar um trabalho, copiar de um colega ou copiar da internet, ou hoje em dia usar o chat GPT, né? Até mesmo na igreja, meus irmãos, a gente enfrenta dilema, afinal a gente tem desafios ministeriais, servindo nos ministérios, liderando ministérios, enfim, sempre temos dilemas. E o que é esperado de nós? Um proceder ético. E eu destaco aqui o que eu falei, não só um proceder ético em seguir o procedimento externo, mas preocupado com as intenções do coração. Por que tenho feito isso? Qual é a minha intenção com isso? Essa narrativa de Boaz, então, nos aponta para observar e seguir aquilo que é a vontade de Deus em todas as esferas da nossa vida, independente da situação. Mas é lógico, meus irmãos, que eu não vou deixar vocês saírem somente com esta aplicação daqui. Afinal de contas, realmente a Bíblia nos instrui e nos exorta a andar em santidade. E nós, como igreja, temos que ouvir esse tipo de exortação, porque essa é a vontade de Deus. Porém, meus irmãos, como eu posso deixar vocês saírem daqui somente com essa dura missão? Que esperança haveria para nós que ainda caímos, que ainda falhamos? Talvez enquanto eu enumerava aqui as situações, tive em mente falhas, erros. Como eu posso deixar vocês saírem somente com essa aplicação? Tendo em vista isso, faço aqui mais 2 aplicações. Agora, conclusões graciosas e misericordiosas que esse texto revela para a gente. Uma aplicação que gostaria de fazer aqui era olhar para a postura de Cristo no seu resgate, ao observar a maneira como Boaz agiu. As semelhanças entre o proceder de Boaz e a maneira como Cristo procedeu em sua obra. Assim como tem uma sutil diferença, que vou destacar aqui, que talvez não seja tão sutil. Mas as semelhanças que a gente vê, observando no texto, é olhando aqui que Boaz não titubeou em nenhum momento e nem cogitou desistir de resgatar a sua amada. A gente viu no texto. Opa, surgiu um parente mais próximo. Isso é empecilho? Não, eu vou lá. Ah, mas você vai ter que arcar com o preço de uma terra que não vai terminar no seu nome. Opa, eu vou lá.
Boaz, ele não dá um passo para trás, mas ele prossegue. E assim também foi Cristo, que não hesitou em nenhum momento em sua obra. Lendo e meditando sobre esse texto, lembrei que o meu Senhor, um dia foi no Getsemane e tamanha pressão estava sobre ele que o meu Senhor chorou lágrimas de sangue. Mas isso o impediu de continuar? Isso fez titubear? Ele prosseguiu. Não bastando isso, ele foi levado diante de um tribunal injusto. Mas em nenhum momento ele tentou se defender. Ele ficou lá como um cordeiro mudo, pronto para ir para o abatedouro. Afinal, ele sabia, eu preciso ir para o abatedouro. É para lá que eu tenho que ir. Além disso, o nosso Senhor teve que carregar a cruz, no qual ele seria pendurado. E ele levou aquela cruz pesada, por todo o caminho, desde aquele local até ali ao Calvário. E em nenhum momento ele hesitou, mas ele prosseguiu, para a glória de Deus e por amor à sua igreja. Uma sutil, ou talvez não tão sutil diferença, é que Boaz, ele chega ali ao local de negociação, e ele tem o privilégio de se assentar para negociar. E ali, sentado, talvez confortável, que ele faz toda a negociação. Já Cristo, ele chega para o lugar onde ele tem que negociar. Ele chega no lugar do resgate. Mas não tem um banco ali para ele se assentar. O que ele encontra é só a cruz. E é nessa cruz, então, que o nosso Senhor é pendurado. E é nessa cruz que ele vai negociando. E ele fica ali. E ele fica ali. Até que a última gota do cálice da ira de Deus caia sobre ele. E ele possa dizer, como está lá em João 19:30, está consumado. O negócio foi fechado. O negócio terminou. A vida de um justo, a vida de um santo, pela vida de milhares de pecadores como nós. Você que está aqui nessa noite, talvez ainda não reconheceu Jesus como o único caminho para a sua salvação, que ainda não reconheceu como resgatador da sua vida, aquele que pode trazer esperança e real reconciliação com Deus, meu caro, eu te digo, não há caminho, não há outro caminho para a cura do pecado. Não há outro caminho para se encontrar como uma pessoa salva, como parte do povo de Deus. Que você olhe para essa atitude de Cristo, para a obra de Cristo, isso te constrange a abandonar essa vã esperança que você tem colocado em suas obras. Pare de acreditar que você chegará aos céus e receberá aplausos pela vida miserável, cheia de pecado, que tem vivido nessa terra. Reconheça o único caminho para se reconciliar com Deus, que é confiando no resgate que Cristo oferece por meio da cruz do Calvário. Só assim, aqueles que são dignos da ira são adotados como filhos amados. Só desse jeito. A você que é crente, já creu na pessoa e na obra de Jesus? Olhe para isso. Olhe para o que Cristo realizou na sua obra. E assim como ele não hesitou para entregar a sua vida em amor pela igreja, não hesite em responder a isso, entregando a sua vida nas mãos dele. Entregando respostas de gratidão,
tendo os lábios cheios de louvor. Não hesite em realmente demonstrar este coração grato por tamanho amor que o nosso resgatador ofereceu por nós em sua obra. Que possamos, como igreja de Cristo, nos lembrarmos do que Cristo fez e responder isso com louvor, gratidão, entregando a nossa vida de maneira integral nas mãos dele. Por fim, tenho aqui uma terceira e última aplicação que gostaria de fazer. Esse texto que acabamos de ler, ele fala da, enfim, tão aguardada oficialização da união de Boaz e Ruth. Ruth termina aqui este texto, Ruth que tanto sofreu, coberta de bênçãos no casamento de Boaz. Essa união que lemos aqui neste texto, que estudamos aqui nesse texto, também é sombra de uma união muito maior, que é a união de Cristo e a sua igreja, que tem o seu clímax narrado em Apocalipse 19, 7 e 8, onde diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Esse texto de Apocalipse fala do aguardado momento em que, enfim, a noiva se unirá ao noivo. A igreja que por muito tempo aqui na terra viveu tribulações, se feriu, se viu machucada, se apresentou diante do seu Senhor com lágrimas nos olhos. Não é isso que temos vivido? Não é isso que temos vivido? Essa noiva que tanto sofreu longe do seu amado, o encontrará. E não o encontrará de qualquer jeito. Mas creio que nenhuma noiva nunca se apresentou tão bela como a igreja será apresentada diante de Cristo. E diante de nós estará o noivo, não no estado de humilhação da cruz, mas exaltado, glorioso, poderoso. O Senhor em toda a sua glória virá e encontrará a sua noiva. E nesse dia, meus irmãos, as lágrimas de tristeza da noiva se converterão em lágrimas de alegria. O coração contrito da noiva se encherá de júbilo. As aflições serão cessadas. E aqueles semblantes cansados que muitas vezes eram vistos em nós, encontrarão descanso nos braços do noivo. As testemunhas não serão aqueles anciões da porta da cidade, nem aquele povo que estava lá, nem será tão simples como foi no livro de Ruth. As testemunhas serão os anjos, os seres celestiais. A testemunha será o Deus Trino. As testemunhas serão os santos de todos os tempos. Que lindo momento nos aguarda. A ti, igreja que chora, hoje, a palavra de Deus te lembra dessa grande verdade, para que você encontre força e esperança para continuar nesta caminhada, sabendo que o noivo, que já cuida de nós e nos resgatou, virá ao nosso encontro e grandes bênçãos nos aguarda nesse dia. Amém?